O brejo de São Bartolomeu dormia sob uma lua pálida, que mal se deixava ver por entre as nuvens carregadas que rastejavam baixas sobre a copa das árvores. Era um vilarejo pequeno, escondido entre as curvas do sertão e o abraço úmido da mata. O silêncio ali tinha peso. Um silêncio vivo que parecia escutar cada passo, cada respiração e cada palavra que ousava escapar da boca dos que viviam perto demais do matagal. Ninguém andava sozinho depois do cair da noite, e os mais antigos murmuravam que nem mesmo os cães latiam nas horas em que o vento trazia o nome dela. A Cuca, a bruxa velha de olhos de fogo e unhas de ferro que roubava o sono dos homens e levava as crianças desobedientes. Mas o que quase ninguém sabia, o que as gerações haviam preferido esquecer, era que muito antes de ser chamada de monstro, a Cuca fora uma mulher de carne e osso. Seu nome era Domingas de Abreu, nascida em 1712, filha de uma curandeira e de um bandeirante que jamais voltou das expedições ao interior. Cresceu em meio às ervas, aos feitiços simples e às promessas quebradas. Desde cedo, aprendeu a escutar o que a terra dizia. O som da água subterrânea, o choro das folhas, o sussurro das árvores mortas. Diziam que Domingas falava com as sombras e que as sombras, por sua vez, respondiam. Quando criança, sua curiosidade era inocente, mas o destino, feito de crueldades humanas e superstições antigas, se encarregou de transformá-la em lenda. O vilarejo de São Bartolomeu era, então, apenas um punhado de casas de barro e madeira, cercadas por roças e por um matagal denso que parecia engolir a luz. Os dias eram quentes e o ar carregava o cheiro de fumaça, suor e milho assado. À noite, o breu descia como um manto e, junto com ele, vinham as histórias, contadas à beira do fogo, entre goles de cachaça e olhos desconfiados. Era nessas noites que o nome de Domingas surgia, primeiro em tom baixo, depois em risos nervosos, como quem tenta afastar o medo. Mas havia algo em seu olhar, diziam, algo que não era deste mundo. Aos 23 anos, Domingas vivia sozinha, em uma casa de barro afastada, à beira do brejo. Sua mãe morrera de febre, e ela herdara tanto o conhecimento das ervas quanto a desconfiança dos vizinhos. As mulheres a procuravam em segredo, pedindo remédios para os filhos, benzeduras contra o mal-olhado ou poções para que seus maridos voltassem a amá-las. Os homens, porém, cochichavam que ela era amante do diabo e que o brejo se tornara morada de demônios sob seu comando. Diziam que o canto das corujas era seu riso e que os sapos coachavam seus feitiços. E foi assim, com medo e ignorância, que começaram a construir o mito. Certa noite, durante uma tempestade violenta, o filho do fazendeiro mais rico da região adoeceu de forma inexplicável. O menino gritava dormindo, tremia de frio mesmo coberto de mantas e murmurava o nome de alguém. Domingas, Domingas. O pai, enlouquecido, acreditou que a moça havia enfeitiçado o filho. Reuniu os homens do vilarejo, armados de tochas e facões, e seguiu em direção à casa dela. A chuva caía grossa e os relâmpagos iluminavam o caminho lamacento, transformando as silhuetas em vultos dançantes. Quando chegaram, encontraram Domingas ajoelhada diante de um pequeno altar, com um frasco de vidro entre as mãos. Tentava preparar um remédio, mas os homens não quiseram escutar. Invadiram a casa, quebraram as prateleiras, destruíram suas ervas e a arrastaram para fora. Ela não gritou, apenas olhou para o céu enquanto a água da chuva escorria por seu rosto. Dizem que, naquele momento, ela sussurrou palavras em uma língua antiga, uma que ninguém reconheceu. Um trovão respondeu. E então, quando as tochas foram erguidas sobre ela, um raio caiu sobre o brejo, iluminando tudo com uma luz branca e violenta. Quando os homens recuaram, Domingas havia desaparecido. Restou apenas o cheiro de enxofre e o som distante de uma risada. Nos dias seguintes, o corpo do menino foi encontrado à beira do brejo, pálido, mas vivo.
Dissera que sonhara com uma mulher envolta em luz e que ela o mandara voltar. Os homens, com medo de admitir o que tinham feito, espalharam que Domingas fora levada pelo diabo, e assim nasceu a lenda. A Cuca, a bruxa que não dorme, que leva as crianças e assombra os que fizeram o mal. Mas o brejo nunca esqueceu. Décadas se passaram, e quem andava por aquelas trilhas jura ter visto, nas madrugadas de vento frio, uma mulher velha, de cabelos desgrenhados e olhos que brilhavam como brasa. Ela observava de longe, imóvel, com a pele pálida como cera e os pés descalços afundados na lama. Alguns diziam que ela guardava algo, talvez o próprio brejo. Outros, que esperava o retorno dos homens que a condenaram. Uma noite, em meados de 1890, um viajante chamado Elias Moura, vindo de Recife, cruzou aquela região. Era estudioso de folclore, um homem de letras e curiosidade insaciável. Ao chegar à vila, ouviu os cochichos sobre a bruxa do brejo e decidiu investigar. Hospedou-se em uma pensão velha, onde a dona, uma mulher de olhar temeroso, avisou-lhe: "Seu moço, quem chama o nome dela, ouve a resposta no sonho. Melhor dormir sem perguntar." Elias riu, descrente. Para ele, tudo aquilo era superstição rural, o eco de uma ignorância passada. Mas à meia-noite, quando a chuva voltou a cair e o vento começou a assobiar entre as frestas da janela, ele acordou com uma sensação estranha. O ar parecia pesado e um cheiro doce de ervas queimadas enchia o quarto. Levantou-se e a chama da lamparina tremulou sozinha. Do lado de fora, ouviu passos lentos, arrastados, como se alguém caminhasse descalço pela terra molhada. Aproximou-se da janela e, por um instante, apenas um, viu o reflexo de 2 olhos brilhando no escuro. O coração disparou, correu para a porta, abriu, mas não havia ninguém. Apenas o som distante de um coachar e o brejo coberto de névoa. No dia seguinte, Elias procurou os moradores. Perguntou sobre Domingas, sobre a origem da lenda, sobre os antigos. Muitos se negaram a falar. Apenas uma mulher idosa, chamada Mãe Lourdes, concordou em recebê-lo. Morava em uma casa simples, cheia de imagens de santos e cheiros de defumador. "Ela era como eu, moço", disse Mãe Lourdes, olhando fixamente para o nada. "Sabia das ervas, das palavras certas, mas o povo tem medo do que não entende. Dizem que ela virou a Cuca, mas não foi ela que virou, não. Foram eles que fizeram." Elias anotava tudo, fascinado, cada palavra, cada lembrança. A mulher contou que nos anos após o desaparecimento de Domingas, as crianças do vilarejo começaram a desaparecer durante as noites de lua nova. Sempre voltavam, confusas, dizendo que uma mulher as havia carregado para um lugar cheio de fumaça e espelhos. Nenhuma era ferida, mas todas voltavam com uma mesma frase. Ela pediu para não esquecerem dela. Elias ficou intrigado. Decidiu visitar o brejo, apesar dos avisos. Partiu ao entardecer, quando o sol já se escondia atrás das serras e o céu se tingia de roxo e dourado. Levava apenas um caderno, uma lamparina e um colar de medalhas religiosas que Mãe Lourdes insistira em lhe dar. O caminho era estreito, úmido, coberto de raízes. O som dos insetos se misturava ao barulho distante da água. O ar cheirava a terra molhada e decomposição. Quanto mais avançava, mais o silêncio se tornava profundo, até que parecia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. De repente, um som rompeu o breu, uma risada rouca, arrastada, vinda de algum ponto entre as árvores. Elias congelou. A lamparina vacilou, e ele sentiu algo frio passar por trás de si. O vento soprou forte e o fogo se apagou. No escuro absoluto, ele ouviu uma voz, baixa, quase um sussurro. "Não é o nome que me chama, é a lembrança." Elias tentou responder, mas a garganta travou. A voz continuou, mais próxima, mais quente. "Eles me esqueceram, mas o brejo lembra.
Quando a lamparina acendeu novamente, ele estava sozinho. Ou achava que estava. À beira da água, entre as sombras, algo se movia lentamente. Uma figura encurvada, de cabelos longos e molhados, com um manto rasgado que se arrastava pela lama. Os olhos, porém, ardiam com uma luz amarela, viva, hipnótica. Elias recuou um passo, o chão cedeu, e ele caiu na água fria, o caderno boiando ao lado. Quando emergiu, a figura havia desaparecido. Apenas o som do vento e a sensação de que alguém o observava, invisível, do outro lado do brejo. Voltou correndo para a vila, tremendo. Na manhã seguinte partiu sem dizer uma palavra. O caderno encharcado foi deixado para trás. Mãe Lourdes o encontrou dias depois e guardou. Dentro havia uma frase escrita com letra trêmula. Ela não dorme, e agora eu também não. O sol nascente tingia o horizonte de um laranja pálido quando o trem cortou a névoa dos campos, levando Elias Moura de volta à capital. Mas, ainda que deixasse para trás o vilarejo de São Bartolomeu e as sombras do brejo, a sensação de ser observado não o abandonou. Sentado junto à janela com o olhar perdido na paisagem que passava como um sonho distante, Elias apertava entre as mãos o medalhão de Mãe Lourdes, o único objeto que o tempo e a água não haviam tomado dele. O trem sacolejava, e o som monótono das rodas sobre os trilhos criava um ritmo quase hipnótico, um compasso que se confundia com o latejar de seu próprio coração. Ele tentava convencer-se de que o que vira fora apenas fruto da exaustão, do medo e da superstição alheia. Mas havia algo dentro dele, uma inquietude persistente, como se o brejo tivesse deixado um pedaço dele preso lá, respirando nas profundezas lamacentas. Os dias seguintes em Recife foram estranhamente longos. Elias, homem de letras e cético por natureza, tentava retomar sua rotina de estudos, revisando anotações sobre lendas, contos indígenas e tradições populares. No entanto, o caderno encharcado de São Bartolomeu o perseguia como um fantasma silencioso. As páginas que sobreviveram ao brejo traziam manchas escuras, marcas de dedos e palavras quase apagadas, mas algumas frases saltavam vivas, nítidas, como se escritas a fogo. Ela me viu. E o brejo respira quando o vento cala. À noite, os sonhos vinham pesados, úmidos. Sonhava com passos sobre lama, com vozes que se confundiam ao longe, e sempre, antes de acordar, via um par de olhos dourados brilhando na escuridão. Com o passar das semanas, os pesadelos tornaram-se mais nítidos. Neles, Elias caminhava por uma casa antiga, de paredes feitas de barro e madeira, o teto baixo e o chão coberto de raízes que pareciam pulsar sob seus pés. O som do vento misturava-se a uma risada rouca, e uma voz feminina, grave e melódica, sussurrava palavras em uma língua que ele não compreendia. Acordava suando, com o coração disparado e o cheiro de terra molhada impregnado nas roupas. Tentou escrever sobre isso, mas as palavras lhe escapavam. E quanto mais tentava ignorar, mais forte se tornava a sensação de que algo, ou alguém, o chamava de volta. Em uma tarde abafada, ao sair da biblioteca da faculdade, Elias cruzou com um homem velho vendendo ervas e amuletos na calçada. O sujeito tinha a pele curtida pelo sol, os olhos miúdos e um sorriso sem dentes. Quando Elias passou, ele o chamou pelo nome, sem nunca tê-lo visto antes. Elias Moura, o que andas fazendo longe do brejo? Disse em voz rouca. O estudioso parou, surpreso. Como sabe meu nome? Perguntou. O velho apenas sorriu e mostrou um pequeno frasco de vidro contendo dentro uma pena escura e um fragmento de osso. Ela não gosta quando esquecem. Elias tentou rir, mas o som saiu seco. O velho continuou, encostando o frasco no peito dele. Se voltar lá, não vá à noite. O brejo dorme de dia, mas à noite, ele sonha com o que perdeu. Elias recuou,
perturbado. Quis fazer mais perguntas, mas o homem já havia se afastado, sumindo entre a multidão. Nos dias seguintes, Elias sentiu-se cada vez mais pressionado por uma força invisível. Não conseguia se concentrar nos livros, nem suportava o silêncio do quarto. As lamparinas tremulavam mesmo quando as janelas estavam fechadas, e o espelho, em certos momentos, refletia algo atrás dele. Uma sombra distorcida, curvada, que desaparecia tão rápido quanto surgia. Decidiu então retornar a São Bartolomeu, movido por um misto de medo e fascínio. Precisava entender. Precisava ver novamente. Precisava saber se Domingas, a mulher transformada em lenda, ainda vagava entre as árvores do brejo. A viagem foi longa e silenciosa. Ao chegar, percebeu que a vila havia mudado. Algumas casas estavam abandonadas, outras reformadas, mas o ar continuava o mesmo, denso, úmido, pesado. As pessoas, ao vê-lo, desviavam o olhar, murmurando entre si. Foi até a pensão onde ficara da primeira vez, mas a velha dona havia morrido. Quem o recebeu foi a filha dela, uma mulher jovem de expressão dura, chamada Rita. "Você é o moço dos sonhos, não é?" disse ela, com os braços cruzados. Elias hesitou. "Sonhos?" perguntou. Rita assentiu. "Minha mãe falava de você antes de morrer. Disse que sonhava com uma mulher que a chamava pelo nome e que um homem com seus olhos voltaria. Disse para eu avisar. O brejo está acordando." Naquela noite, a chuva voltou, fina e constante, como se o céu tivesse decidido chorar em segredo. Elias acendeu a lamparina e abriu novamente o caderno antigo, relendo as páginas borradas. As palavras pareciam se mover sob a luz, formando desenhos que lembravam raízes entrelaçadas. Sentiu um arrepio e então ouviu um som vindo do lado de fora, algo entre o sussurro e o canto. Aproximou-se da janela e viu o brejo ao longe, coberto de uma névoa leitosa. A voz feminina chamava distante e o nome que ela dizia era o dele. Elias fechou o caderno com força e decidiu que, ao amanhecer, voltaria até lá. O caminho, agora tomado pelo mato, estava mais sombrio do que nunca. As árvores pareciam se curvar sobre ele, e o som dos insetos era abafado, como se o próprio ar tivesse medo. O brejo diante dele se abria como uma ferida antiga. A água era escura, quase negra, e exalava um cheiro adocicado de decomposição. A cada passo, o chão cedia, e a lama subia até os tornozelos. Elias avançava com o coração acelerado, repetindo em voz baixa uma prece esquecida. Então, no centro do brejo, viu uma pequena ilha, coberta de vegetação e envolta por uma bruma dourada. Parecia brilhar, como se o próprio ar ali fosse outro. Ao tentar se aproximar, o som da água mudou. Algo se moveu debaixo da superfície. Não o som de um peixe ou de um sapo, mas algo maior, mais pesado. Elias parou. O reflexo da luz na água revelou por um instante um rosto feminino. Pálido, de olhos fechados, como se dormisse. Ele piscou e o reflexo desapareceu. Avançou mais um passo e sentiu algo agarrar seu tornozelo. Gritou e se libertou com dificuldade, mas quando olhou para trás não havia nada. O coração disparado continuou em frente até alcançar a pequena ilha. No centro dela havia uma árvore imensa de raízes expostas e tronco retorcido. Em sua base, um círculo de pedras cobertas de musgo. E no meio, um buraco escuro que exalava ar quente, como a respiração de um animal adormecido. Elias ajoelhou-se e passou os dedos pelas pedras. Estavam cobertas por símbolos riscados à faca, desenhos de luas, espirais e olhos. Era um altar antigo. Sentiu o corpo estremecer. E então, ouviu atrás de si o som de passos lentos. Virou-se. Ela estava lá, a mulher do brejo, a Cuca, mas não como ele imaginara. Não era a bruxa monstruosa das histórias infantis. Era uma mulher velha, sim, mas havia nela uma imponência,
uma presença que parecia pertencer a algo maior que o tempo. Seus olhos, amarelos como o fogo, brilhavam com tristeza. Os cabelos longos, grisalhos, caíam sobre um manto escuro, e suas mãos, de unhas longas e retorcidas, seguravam um pequeno objeto, o frasco de vidro que ele vira em seus sonhos. "Você voltou", disse ela, a voz soando como o vento entre as árvores. Elias tentou falar, mas as palavras não vinham. "Quer saber o que me fizeram?" Ela continuou. "Quer saber o que me tornei?" Ele apenas assentiu. A velha aproximou-se, os pés afundando suavemente na lama sem deixar pegadas. "O brejo me guardou, o fogo me negou, e os homens... Ah, os homens me esqueceram." Ela levantou o frasco, e o líquido dentro parecia pulsar, emitindo uma luz verde e viva. "Este é o sonho dos que me traíram, e o pesadelo dos que lembram." Elias recuou um passo, o coração disparado. "Você é real?" perguntou. A mulher sorriu, e por um momento sua face se transformou. Não mais a velha encurvada, mas uma mulher jovem, bela, de olhos doces e rosto sereno. "Fui real um dia. Agora sou o que sobra quando o medo cria corpo." Aproximou-se ainda mais, e o ar em torno deles pareceu vibrar. "O brejo é minha prisão e minha morada, e você veio abrir a porta." Antes que ele pudesse reagir, o chão tremeu. A água ao redor começou a borbulhar, e um coro de vozes distantes ecoou por entre as árvores. Elias sentiu as pernas fraquejarem, e o caderno caiu de suas mãos. O vento soprou forte, levantando folhas e poeira. "Por que eu?" gritou ele, tentando se manter em pé. A cuca ergueu o frasco e o brilho aumentou, cegando-o por um instante. "Porque você me escutou", respondeu ela. "E quem escuta nunca mais esquece." Quando Elias abriu os olhos novamente, estava sozinho. O brejo estava calmo, o sol atravessava a névoa e a árvore no centro da ilha permanecia imóvel. O frasco havia desaparecido, mas em sua mão havia algo, uma pequena pena escura, molhada. Olhou em volta, confuso, e então percebeu, gravado na lama, um símbolo, o mesmo círculo com olhos que vira nas pedras. Voltou à vila em silêncio, o corpo trêmulo e a mente tomada por uma mistura de terror e fascínio. Naquela noite, sonhou novamente, mas dessa vez a voz não chamava seu nome. Ela apenas dizia: "Acordei." Nos dias que se seguiram ao encontro no brejo, o ar em São Bartolomeu parecia diferente. O vento já não trazia apenas o cheiro de terra e chuva, mas algo mais denso, adocicado e estranho, como o perfume de flores que nascem sobre a decomposição. Os moradores começaram a cochichar que o brejo voltara a respirar, expressão antiga que ninguém ousava explicar em voz alta. As noites ficaram mais quentes, os sapos cantavam em uníssono, e uma névoa dourada, que antes só se via nos contos dos mais velhos, agora cobria as plantações ao entardecer. Era como se o próprio tempo houvesse se curvado, despertando uma lembrança adormecida há séculos. E no meio disso tudo, Elias Moura, o homem que desafiara o esquecimento, parecia cada dia mais distante do mundo dos vivos. Ele caminhava pelas ruas de terra da vila como um sonâmbulo, os olhos fundos, a pele pálida, o olhar perdido em algo que ninguém mais via. Rita, a dona da pensão, começou a se preocupar. O estudioso passava horas no quarto, escrevendo sem parar em folhas soltas, às vezes murmurando palavras que não faziam sentido. Certa manhã, ao levar-lhe o café, ela o encontrou sentado diante da janela, o rosto iluminado pela luz fraca do amanhecer. O caderno aberto à sua frente estava coberto de desenhos, símbolos circulares, olhos, luas, raízes entrelaçadas. "O brejo fala comigo", disse ele sem desviar o olhar. "Ela quer ser lembrada." Rita deu um passo para trás, o coração acelerado. "Ela... a Cuca?" perguntou em voz baixa. Elias sorriu,
um sorriso cansado e quase triste. Domingas. Antes de ser Cuca, ela era Domingas. E agora, ela quer voltar a ser. Nos dias seguintes, começaram a ocorrer coisas que os moradores não conseguiam explicar. Galinhas amanheciam mortas, cobertas de lama, mesmo dentro dos galinheiros trancados. As crianças, durante a madrugada, falavam dormindo, repetindo nomes que os pais juravam nunca ter mencionado em casa. E na beira do brejo, pescadores encontraram pegadas pequenas, fundas e frescas, como se alguém caminhasse sobre a lama ainda quente. O medo voltou a se espalhar como uma doença invisível. As janelas passaram a ser trancadas antes do pôr do sol, e os sinos da capela tocavam mais cedo, na esperança de afastar o que quer que estivesse rondando a vila. Enquanto isso, Elias mergulhava cada vez mais fundo em sua obsessão. Recolhia relatos, estudava manuscritos antigos e passava horas analisando os símbolos do altar que encontrara na ilha. Em suas anotações, descrevia que aqueles desenhos eram uma forma antiga de encantamento, um ritual de recordação espiritual, uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos esquecidos. Mas havia algo mais, algo que ele ainda não compreendia: a conexão entre Domingas e o próprio brejo. Começou a acreditar que a mulher não apenas morrera ali, mas que sua alma se fundira à terra, tornando-se uma entidade viva, uma consciência ancestral que agora, por meio de sua presença, despertava novamente. Certa tarde, enquanto caminhava pela estrada que levava à capela abandonada no alto da colina, Elias ouviu o sino tocar sozinho. Parou, olhando para cima. A capela estava coberta de eras, as janelas quebradas e as portas entreabertas. O vento soprava com força e o som do sino ecoava como um lamento. Decidiu entrar. Lá dentro, o cheiro de mofo e cera velha impregnava o ar. O altar estava coberto de poeira, mas ainda havia velas queimadas e restos de flores secas. Ajoelhou-se, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, tentou rezar. Mas as palavras da oração se misturaram às lembranças, e então, de repente, ouviu uma voz atrás de si. Uma voz feminina, familiar. Você quer entender o que eles fizeram? Elias abriu os olhos, mas não se virou. Você me trouxe de volta, continuou a voz. Agora é sua vez de ver o que o brejo viu. Quando se virou, a capela já não era a mesma. O chão se tornara úmido, o ar pesado, e pelas frestas das janelas ele via água, lama e névoa. O teto parecia pulsar como se respirasse, e o altar transformara-se em uma árvore retorcida. Elias percebeu que estava de volta ao brejo, mas de um modo diferente, não com o corpo, e sim com a alma. Diante dele, Domingas aparecia jovem outra vez, os olhos dourados e tristes. Eles me queimaram, Elias, não com fogo, mas com medo. Me apagaram dos nomes, das preces, das histórias, fizeram de mim um pesadelo para que pudessem dormir tranquilos. Aproximou-se e pousou a mão sobre o peito dele. Mas o esquecimento tem preço. Elias sentiu uma dor profunda atravessar seu corpo, como se raízes crescessem sob sua pele. Gritou, mas nenhum som saiu. A mulher continuou. O brejo me acolheu. O brejo me deu corpo, mas agora ele quer algo em troca. Atrás dela, sombras começaram a se mover, figuras humanas, pálidas, sem rosto, caminhando lentamente entre as árvores submersas. São os que me traíram, disse ela com voz amarga. E os que me esqueceram estão presos aqui, até que alguém conte minha história inteira. Elias, tomado pelo pavor e pela dor, caiu de joelhos. Eu vou contar, murmurou. Vou contar tudo. Domingas sorriu, um sorriso de alívio e tristeza. Então acorde e escreva. Quando abriu os olhos, Elias estava deitado no chão da capela. O sino havia parado e o ar estava seco novamente.
O sol filtrava-se pelas frestas, desenhando feixes dourados sobre o pó. Ele levantou-se cambaleante e percebeu que suas mãos estavam cobertas de lama. O caderno jazia aberto ao seu lado, e em suas páginas, que antes estavam em branco, agora havia palavras escritas com caligrafia que não era a sua. Eram trechos da história de Domingas, como se ela própria tivesse guiado sua mão. Ele folheou, fascinado e aterrorizado. A última frase dizia: "A lembrança é o único feitiço que nunca morre." Elias passou o resto do dia trancado no quarto, escrevendo sem parar. Cada frase parecia vir de um lugar que ele não controlava. As horas se misturaram. O sol nasceu e se pôs mais de uma vez, e ele continuava, tomado por uma febre criativa e sombria. Rita o ouvia murmurar, recitar nomes antigos, falar com alguém invisível. Às vezes, a luz sob a porta piscava como se a lamparina tremesse com o vento. Mas não havia vento. Quando finalmente o silêncio tomou conta da pensão, ela decidiu entrar. Encontrou o quarto vazio. As janelas estavam abertas e o caderno sobre a mesa. Nas páginas havia apenas uma linha escrita, repetida várias vezes: "O brejo está vivo." Nos dias seguintes, o vilarejo mergulhou em um estado de desespero silencioso. O corpo de Elias nunca foi encontrado, mas alguns moradores juraram tê-lo visto caminhando pela margem do brejo ao anoitecer, murmurando palavras em uma língua desconhecida. Rita, tomada pelo medo, fechou a pensão e foi embora, deixando São Bartolomeu entregue ao destino. As histórias se espalharam como fogo em palha seca. Diziam que nas noites de lua nova, uma lamparina se acendia sozinha na janela do quarto onde Elias ficava e que se alguém olhasse por tempo demais, via o reflexo de uma mulher ao lado dele, velha de olhos flamejantes. Décadas depois, a vila desapareceu. A mata tomou as casas, o brejo se alargou e o nome de São Bartolomeu sumiu dos mapas. Mas de vez em quando, viajantes perdidos afirmam ter ouvido, em algum ponto entre as serras e os rios, o som distante de um sino tocando, seguido de uma risada rouca que ecoa pelo vento. E quem tem coragem de seguir o som, encontra no meio da lama uma árvore imensa com raízes que formam o contorno de um rosto humano. Os olhos ocos e a boca entreaberta, como se tentasse contar uma história que ninguém mais ousa escutar. A cuca, dizem, não dorme. Mas o brejo também não. Ambos esperam, imóveis, pelo próximo que ousar lembrar, porque, no fundo, não há esquecimento que dure para sempre. E toda lembrança, mais cedo ou mais tarde, desperta. 120 anos se passaram desde que São Bartolomeu desapareceu do mapa, engolida pelo tempo e pela lama. As ruínas da vila dormiam sob a vegetação densa. O brejo havia se expandido até se transformar em uma espécie de pântano sem nome, e as histórias sobre a mulher de olhos dourados haviam se tornado apenas sussurros de beira de estrada. Mas o esquecimento, como dizia a última frase no caderno de Elias Moura, é apenas uma forma de descanso temporário. E naquela manhã abafada de novembro, o silêncio do brejo foi quebrado pelo ronco distante de um motor e pelo ranger de pneus sobre a terra úmida. Um grupo de arqueólogos da Universidade Federal de Minas havia chegado à região para investigar vestígios de antigas ocupações rurais do século XIX. Entre eles, a lenda de um vilarejo que sumira sem deixar rastros. A equipe era liderada pela doutora Helena Duarte, uma mulher de 40 e poucos anos, olhar firme e mente cética. Formada em arqueologia histórica, ela era conhecida por desmontar mitos com evidências concretas. Carregava sempre um caderno de anotações de capa preta, um colar de prata em formato de lua crescente e um leve cansaço nos olhos de quem há muito trocara o sonho pela busca incansável da verdade.
Ao lado dela estavam o jovem pesquisador Lucas, cheio de entusiasmo e a técnica em documentação clara, silenciosa, observadora e sensível às coisas que a ciência ainda não nomeava. Assim que chegaram, o calor úmido e o cheiro forte de terra encharcada os envolveram. O brejo se estendia diante deles como um espelho turvo, refletindo o céu acinzentado. Árvores antigas cresciam inclinadas, suas raízes emergindo da lama como ossos expostos. O ar parecia vibrar, pesado, como se guardasse respirações antigas. Aqui era o centro da vila, disse Lucas, olhando para o mapa satelital. Mas parece que tudo foi engolido. Helena ajustou os óculos escuros e respondeu: a natureza sempre reclama o que é seu. E o tempo não deixa rastros visíveis, apenas cicatrizes. Clara, porém, sentia algo diferente. O som das cigarras parecia formar um ritmo, quase uma melodia distante, e por um instante jurou ouvir uma voz feminina chamando seu nome entre o farfalhar das folhas. O primeiro dia de escavação foi tranquilo. Encontraram fragmentos de cerâmica, pedaços de madeira carbonizada e o que parecia ser o alicerce de uma antiga capela. À medida que o sol descia, uma névoa dourada começou a se espalhar sobre o pântano, como se o entardecer estivesse sendo filtrado por vidro queimado. Clara parou para observar. O reflexo da névoa sobre a água formava silhuetas que pareciam se mover. Helena, veja isso, ela chamou, mas quando a doutora se aproximou, tudo já havia sumido. Provavelmente gás metano, disse Helena, sem dar importância. Essas formações são comuns em áreas pantanosas. Mas Clara não estava convencida. Naquela noite, montaram um acampamento próximo a uma área seca. O gerador emitia um zumbido constante e as luzes das lanternas criavam sombras longas nas tendas. Lucas, curioso, mexia em alguns papéis antigos encontrados em uma caixa de ferro que escavaram pela tarde. Dentro havia folhas quase ilegíveis, cobertas por uma caligrafia inclinada. Parece um diário, disse ele. Olhem isso, o brejo está vivo. Helena levantou o olhar, intrigada. Quem escreveu? Lucas virou a página e respondeu: um tal de Elias Moura. O nome ecoou no ar pesado. Clara sentiu um arrepio na nuca, como se alguém tivesse sussurrado o nome ao mesmo tempo que ele. Helena recolheu o caderno com cuidado. Vamos analisar isso amanhã. Agora descansem. Mas o sono não veio facilmente. Clara sonhou com um brejo que respirava, pulsava, e com uma mulher de cabelos longos e olhos amarelos que a observava de dentro da água. Quando acordou, o chão da tenda estava úmido e suas mãos sujas de lama. Nos dias seguintes, o grupo descobriu mais sinais da antiga vila, fragmentos de uma ponte de pedra, restos de utensílios e, por fim, uma pequena estrutura coberta de raízes. A capela. O sino ainda pendia, corroído pelo tempo, e sob o altar havia um espaço oco. Lucas, excitado, começou a escavar. Quando a pá tocou algo metálico, ele parou. Era uma caixa, semelhante à que haviam encontrado antes, mas esta estava selada com cera e símbolos gravados na tampa. Helena a examinou com a lanterna. Isso não é comum. Parece algum tipo de selo ritualístico. Clara recuou instintivamente. Talvez devêssemos deixá-la como está. Mas Helena, movida pela curiosidade que sempre a levara adiante, quebrou o selo com a ponta da pá. No mesmo instante, um vento forte atravessou o brejo. As árvores se curvaram, as lanternas oscilaram e o sino da capela tilintou sozinho. De dentro da caixa, um ar frio e denso escapou, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e algo adocicado, como jasmim misturado à carne antiga. Lá dentro havia um colar de contas escuras e um pedaço de tecido com o nome Domingas, bordado em linha vermelha. Clara levou a mão à boca. Domingas era ela. Helena, no entanto,
parecia fascinada. A prova definitiva, a mulher existiu, era real. Mas na mesma noite, o brejo começou a mudar. A névoa tornou-se espessa e viva, serpenteando entre as tendas. O gerador apagou e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Lucas saiu com a lanterna, mas a luz mal penetrava o ar pesado. "Helena, Clara!" chamou. Nenhuma resposta, apenas o som de passos, mas não humanos, passos que pareciam molhados, ritmados e cada vez mais próximos. Quando a luz da lanterna finalmente revelou algo, Lucas congelou. Diante dele, uma figura se erguia da água. O corpo era magro, coberto por musgo, e os olhos eram dourados. Helena e Clara o encontraram ao amanhecer, ajoelhado na beira do brejo, olhando fixamente para a água. Ele estava vivo, mas não falava. Apenas repetia num sussurro constante: "Ela acordou, ela acordou." Helena, embora abalada, insistiu em continuar o trabalho. "Não podemos parar agora, estamos perto de algo grande." Mas Clara, tomada pelo medo, quis ir embora. "Você não entende, Helena. Nós a libertamos." A doutora, irritada, respondeu: "Libertamos apenas uma memória. Fantasmas não existem." À noite, o brejo respondeu. Helena acordou com o som do sino da capela tocando. Saiu da tenda e viu à distância luzes flutuando sobre a água. Pareciam lamparinas antigas. No meio delas, uma silhueta feminina caminhava lentamente. A mulher parou e olhou diretamente para ela. Helena sentiu o corpo paralisar. A voz que saiu da névoa era suave, mas cortante. "Você abriu o selo, Helena. Agora o brejo lembra o seu nome." A cientista tentou correr, mas a lama parecia puxá-la para baixo. Gritou por ajuda, mas sua voz foi engolida pelo vento. Clara, ao ouvir o barulho, correu até a margem, mas tudo o que encontrou foi a lanterna de Helena, boiando sobre a água. O brejo, silencioso novamente, refletia apenas o brilho da lua. No dia seguinte, apenas Clara e Lucas restavam. Ou o que restava de Lucas. Ele estava diferente, os olhos fixos, a voz distante. "Ela quer que você conte", disse a Clara. "Quer que a história continue." Clara, em desespero, pegou o caderno de Elias e começou a escrever. As palavras saíam sozinhas, guiadas por algo que ela não via. O vento se levantou, as folhas das árvores bateram como asas e o brejo pareceu respirar novamente. Clara escreveu até o amanhecer. Quando o sol subiu, ela estava imóvel, o corpo curvado sobre o caderno. O vento cessou. O brejo silenciou. Os habitantes das cidades próximas, anos depois, encontrariam apenas as ruínas do acampamento, as tendas rasgadas, o gerador enferrujado e, no centro, um caderno aberto com a última frase escrita em letras grandes: "O brejo não esquece, e quem o faz lembrar se torna parte dele." Hoje, quem passa pela região não encontra o acampamento, nem a vila, nem a capela. Apenas uma imensa planície coberta por névoa dourada e o som ocasional de um sino que toca quando o vento muda. E há quem jure ver entre as árvores uma mulher observando de longe, às vezes jovem, às vezes velha, segurando um caderno encharcado e sussurrando nomes. Helena, Elias, Clara, Domingas, nomes que o brejo recita como se fossem orações. E assim, a Cuca, ou Domingas, como ela mesma se chamava, continua viva, fundida à memória da terra, respirando através de cada folha e cada gota de água que repousa sobre o brejo. Porque, no fim das contas, ela nunca quis vingança. Quis apenas ser lembrada. E quando alguém pronuncia seu nome, mesmo que em voz baixa, o vento se levanta e o brejo suspira, como quem reconhece um velho amigo.